A pergunta a que este orçamento tem que responder é muito simples. Os portugueses estarão em 2009 melhor do que estavam em 2005, quando este Governo iniciou funções, ou não? A resposta não é boa para o Governo nem para o Primeiro-Ministro. Há mais desempregados hoje do que há 3 anos e vai haver mais desemprego no próximo ano. O crescimento da economia foi sempre medíocre e no próximo ano estará à beira da estagnação. O poder de compra nunca parou de baixar e o Governo, neste aspecto, também falhou. Há 8 anos que Portugal diverge economicamente dos restantes países da União Europeia. A crise não chegou a Portugal com a queda das bolsas mundiais. A crise é tão velha como velha é a viragem do milénio e agravou-se com a opção do déficit, que deixou o país de tanga e que continuou com um Partido Socialista que acrescentou crise social para responder e mal à crise financeira. Os portugueses sabem que estão pior. As pensões vão baixar porque essa foi a solução que o Governo quis. Dizia então o Governo, para explicar a baixa das pensões, que não havia dinheiro. E mesmo dizendo isto, tão pouco tempo passado, é o mesmo Governo que agora aparece a distribuir um rio de dinheiro para os bancos não perderem na especulação o que perderam os especuladores dos casinos internacionais. Os portugueses estão pior porque têm menos oportunidades. Os jovens porque imigram. Outros porque não conseguem senão um trabalho precário. Outros porque tinham um emprego estável e vão deixar de o ter com o novo Código do Trabalho. Nada disto, senhoras e senhores deputados, foi provocado pela crise internacional. Tudo isto vem de longe, vem da instabilidade social, da brutalidade económica e do liberalismo agressivo. Mas o Governo parece que está contente. Ouvir o Primeiro-Ministro congratular-se com uma previsão de crescimento de 0,1%, dizendo até que outros países são piores, é o mais cruel retrato de um Governo que baixou os braços e se resignou à inevitabilidade da crise e do desemprego. Perante a crise antiga, como perante a nova crise, o Governo arregaçou as mangas e atirou-se às suas prioridades. Salvar os bancos que perderam muitas e muitas fortunas na especulação. E para isso não faltou velocidade para garantir 10% do produto interno bruto em avalos. Quando há pouco, como disse e repito, usava o argumento da restrição orçamental para diminuir as pensões ou para encerrar urgências e serviços hospitalares. O desemprego e a diminuição do poder de compra são o principal problema da economia nacional. Desde o início do ano, a prestação média da casa dos portugueses aumentou 80 euros por mês, levando 1/10 do salário médio dos portugueses que estão em mais de 1 milhão endividados. É um imposto escondido que não aparece na taxa de inflação, mas que tem vindo a corroer o dia-a-dia dos portugueses. E o Governo não tomou nenhuma medida consistente. Não obrigou os bancos a baixarem as taxas de juros, não obrigou as gasolineiras a baixar o preço da gasolina e tem permitido a especulação. Quando era difícil agir, o Governo nada fez. E este orçamento, senhoras e senhores deputados, confirma esta desistência do Governo. No próximo ano, o melhor que pode acontecer é a estagnação com mais desemprego, segundo as palavras do próprio Governo. Não só o Governo prevê o aumento do desemprego para 2009, como os aumentos salariais que ontem foram apresentados não respondem sequer à reposição da perda de 1% do poder de compra sentido já este ano. O ano, lembremos-nos, em que o Governo prometeu, e não cumpriu, que nenhum trabalhador da função pública perderia poder de compra. Desculpa. Foi esta, aliás, a principal novidade da atrapalhada conferência de imprensa do Ministro Teixeira dos Santos. Com aumentos salariais de 2,1% e uma inflação de 2,9%, os funcionários públicos viram esfumar-se ainda mais os seus salários em 2008. E ficam agora a saber que também em 2009 não vão recuperar nada do seu poder de compra. Nos últimos anos, senhoras e senhores deputados, foi de 9,4% a diminuição real do poder de compra dos funcionários públicos. Isto é um valor inaceitável a que o Governo, mais uma vez, vira costas. O anunciado aumento da função pública, num cenário em que o Pacto de Estabilidade está a ser retalhado por toda a Europa, e ainda por cima havendo margem orçamental para repor o poder de compra, não responde à asfixia financeira dos portugueses. Por isso, o orçamento para 2009 deve assumir a prioridade de mudar de política. Só uma nova política pode responder à velha crise que cresce com a nova crise.
Para o Bloco de Esquerda só há uma prioridade: recompor a economia que proteja as pessoas, ou seja, que crie empregos, recupere os salários e seja capaz de baixar os juros. José Sócrates chega ao seu último orçamento com mais desempregados do que quando tomou posse. E no último ano a situação ainda vai piorar. Criar emprego efetivo é o único critério de uma boa economia. Se o orçamento falhar nesta política, é o Governo que está a falhar. E o mesmo se pode aplicar e dizer dos juros. Depois de ter baixado a taxa de referência, o Euribor mantém-se a níveis inaceitáveis. Não é, senhoras e senhores deputados, aceitável que o Estado se endivide para suportar os bancos a juro baixo e não lhes imponha a contrapartida de baixarem o juro para as pessoas. Para tudo isto é preciso tomar medidas. Rigor, justiça e sentido de responsabilidade é o que falta a este orçamento. O orçamento é forte nas desculpas, mas incapaz nas soluções. O país, senhoras e senhores deputados, não precisa de desculpas, precisa de soluções. Obrigado.